A Polícia Militar aqui de São Paulo já recapturou 312 criminosos que foram beneficiados pela saída temporária que começou na última terça-feira. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a maioria das prisões ocorreram no interior, seguido pela capital e também cidades da Grande São Paulo. Só no primeiro dia, 157 detentos foram reconduzidos ao sistema prisional por descumprirem medidas cautelares. Essa é a terceira saída temporária do ano e mais 2 benefícios podem ser concedidos aos criminosos de acordo com decisão da Justiça. Você, Luiz Felipe Dávila, parece notícia velha, né, Dávila? Mas não é, infelizmente. Parece, Caniato, parece notícia velha e só aumenta o currículo desastroso das saidinhas. Vamos relembrar a nossa audiência dos números chocantes dessa história de passar pano para criminoso. De 2013 a 2023, mais de 200 mil pessoas se beneficiaram da saidinha para não retornar ao cárcere, ou seja, para voltar ao crime. Nós tivemos mais de 2 mil assassinatos e crimes hediondos cometidos por esses criminosos que deixaram a prisão durante a saidinha. Essa recaptura retrata mais uma vez o absurdo de uma medida que só existe no Brasil. Em qualquer outro país democrático, cumpre-se integralmente a pena uma vez condenado. Não existe saidinha, folga, salário na cadeia, não tem nada disso. Então, o Brasil deveria aprender com os dados e evidências das políticas públicas que deram errado. E aí a democracia tem uma coisa maravilhosa, revoga a lei. Foi isso que o Congresso fez. Agora, como o Congresso Nacional aprova o fim da saidinha e a Justiça, que deveria fazer cumprir a lei, dá as costas para o cumprimento da lei? Que país é esse, Caniato? Mota, mais uma saidinha e mais uma vez criminosos que não respeitam as regras impostas para o benefício e acabam tendo de voltar para o cárcere mais cedo. Mota. Eu vou contar uma história que aconteceu ontem aqui no Rio e poderia ter acontecido em qualquer cidade. Um pai e uma filha vieram de Minas para tirar um visto no Rio. O pai, que estava dirigindo, usava para se orientar um desses aplicativos de mapa que mostra o caminho. Só que o aplicativo mostrou o caminho errado. Isso às vezes acontece. Pai e filha foram parar dentro de uma favela, dentro de uma comunidade. O carro foi abordado por bandidos armados de fuzil. O pai acelerou para fugir. Os bandidos dispararam várias vezes de fuzil contra o carro. A menina se virou para o pai e disse: papai, eu levei um tiro. Eu queria que vocês imaginassem o desespero de um pai ao ouvir uma filha dizer isso. Eu queria que vocês se colocassem no lugar do pai, com uma filha baleada dentro do carro, numa cidade estranha, em busca de socorro em um hospital. Eu queria que vocês pensassem que é altamente provável que os bandidos que atiraram no carro onde estavam um pai e uma filha, esses bandidos provavelmente já foram presos várias vezes. É certeza. Agora, eu não tenho dúvidas que dessa vez o Estado brasileiro vai responder à altura. Não tenho dúvida. Podem aguardar uma reação oficial. Essa reação vai ser a revogação da DPF 635, que suspendeu as operações policiais nas comunidades? Não acredito. Essa reação vai ser o endurecimento da legislação penal, o fim da saidinha? Tampouco isso. Vai ser a retomada dos territórios que estão nas mãos dos traficantes no Rio de Janeiro, em várias cidades do Brasil? Eu também não acredito. A reação mais provável do Estado brasileiro, na minha opinião, vai ser essa. Vão proibir o uso dos aplicativos.
A notícia em destaque: Polícia de São Paulo já recapturou 312 criminosos durante a saidinha. Eles não teriam respeitado as regras desse benefício ou então cometeram algum tipo de delito. Você, Cristiano Beraldo, nós sempre destacamos notícias similares, parecidas, durante as saidinhas de presos. Beraldo. Eliato, vamos analisar dois aspectos dessa notícia. Vamos, olhando para o crime, vamos analisar o que sobrou para a sociedade. Primeiro, ela foi vítima do crime. Depois, ela pagou para que o criminoso fosse preso pela polícia. Depois, ela pagou o processo que levou o criminoso à prisão, coisa que não é comum no Brasil, mas às vezes acontece. Depois, a sociedade pagou para o juiz decretar que o preso pudesse tirar férias, porque prisão, afinal de contas, é um ambiente muito estressante. Então, 5 férias de 7 dias por ano, nada mais justo, né, para um pobre coitado de um bandido. Aí ele sai e a gente paga para a polícia prender ele de novo, porque, afinal de contas, ele é um bandido, não é? Então, ele sai da prisão e vai fazer coisa errada, é preso outra vez. Aí tem um novo processo. E assim a gente fica pagando. E depois há aqueles que defendam que é nossa responsabilidade, como sociedade, ressocializar o pobre coitado do bandido. Agora, olha pelo lado do bandido. Ele cometeu um crime, achando que ia se dar bem. E provavelmente até ele ser pego, ele se deu bem várias vezes no cometimento de crime. Aí ele vai preso, ele entra na prisão, ele tem visita íntima, auxílio para a família, ele tem celular, ele consome drogas, ele, se quiser, continua comandando os crimes dele do lado de fora, ele passa golpe em senhoras e senhores de idade pelo telefone durante a madrugada, acordando as pessoas e dando pânico nas pessoas, dizendo que o filho está sequestrado e pedindo resgate, etc. E aí ele sai de férias 5 vezes por ano, fazer o que ele bem entende. Às vezes, só às vezes, ele é pego com a boca na botija, fazendo coisa errada. Aí ele volta para lá, nesse ambiente maravilhoso. Se bobear, quando ele volta, vai até videogame para ele jogar. Então, Caniato, a gente consegue enxergar algum tipo de equilíbrio nessa relação? O que está valendo mais a pena no Brasil? Ser uma pessoa decente, direita, pagadores de impostos, ou ser um bandido marginal? Me parece que no Brasil de hoje, o marginal está levando vantagem sobre a sociedade de bem. É razoável uma coisa dessa? Rápida parada, daqui a pouco a gente volta com mais análise, mais discussão aqui em Os Pingos nos Is. A gente conta com você, é bem rápido, 1 minuto e meio. Fique por aí. Nos Is, Jovem Pan. Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, repercutindo os assuntos mais importantes do dia, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas, Cristiano Beraldo, Roberto Mota e Luiz Felipe Dávila. Tem uma outra informação, há pouco nós tratamos da questão que envolve a saidinha de presos, os nossos comentaristas fizeram as análises sobre mais uma saidinha e mais um contingente importante de criminosos que foram recolhidos pelas autoridades paulistas porque não respeitaram as regras que são impostas a eles para o dispositivo. Mota, faltou você, eu acho que tem algumas ponderações a fazer. 312 criminosos foram recolhidos para as penitenciárias paulistas após não respeitarem o regramento. Tem, acho que, um complemento a fazer, por favor. Essa notícia é absurda por várias razões. Eu vou escolher 2 razões aqui específicas para tratar. A primeira é porque a saidinha é um dispositivo sem qualquer lógica. Os defensores da saidinha dizem que ela ajuda na ressocialização do preso, na reintegração do criminoso na sociedade. Não há absolutamente nada para comprovar isso. Não há nenhuma evidência que comprove essa afirmação. A segunda razão pela qual essa notícia é absurda é que o Congresso Nacional aprovou uma lei. O Congresso, formado pelos representantes eleitos do povo, aprovou uma lei acabando com a saidinha. A intenção do Congresso, o desejo do Congresso é acabar com a saidinha de uma vez.
para que nenhum criminoso mais tivesse direito a esse dispositivo absurdo e que não tem nenhuma lógica. E parece que a vontade do Congresso foi ignorada. Existe uma posição que diz que, nesse caso, essa lei não se aplica aos criminosos que já tinham direito. E aí existe uma outra corrente que diz o seguinte: como a saidinha não está na lei penal, na legislação penal, ela tem que acabar, ela é simplesmente um benefício adicional concedido. Bom, existe debate. Na dúvida, enquanto o debate não está solucionado, qual é a coisa certa a se fazer? Acaba com a saidinha, enquanto não se resolve a discussão. Vamos privilegiar o cidadão de bem, vamos privilegiar as pessoas. Eu vi uma notícia de uma pessoa que está assediando mulheres, atacando mulheres em São Paulo, né? Um maníaco do carro. Maníaco da moca. A gente vê notícias como essa todos os dias. Como é possível que num país como esse, em caso de dúvida, você dá o benefício para o criminoso? Devia ser exatamente o contrário. Se existe uma incerteza, uma dúvida, enquanto não se resolve, suspende a saidinha. Vamos evitar que novos crimes sejam cometidos. Eu acho isso uma das coisas mais terríveis que se faz com a polícia. Imagine como a polícia se sente desmoralizada, tendo prendido um criminoso, como o Cristiano Beraldo disse, que é um fato que ocorre, né? Na maioria dos casos, na maioria das vezes que o criminoso comete o crime, ele não é preso. A prisão é a exceção. Então, essa exceção que custou sacrifício, que custou risco de vida, que custou dinheiro, aí você solta o criminoso, deixa ele ir para a rua sem qualquer... confiando, a confiança que o X não merece, o criminoso comum merece. Então, por essas duas razões principais, a saidinha é um absurdo completo.